Bom dia a todos. Em Parnaso, de além-túmulo, Augusto dos Anjos, o poeta facilmente identificado e identificável pela forma como redige os seus versos, por aquilo que eles exprimem, tem a oportunidade de dirigir-se a alguém que ele denomina um observador materialista. E ele diz o seguinte: buscas o talão dos velhos calendários. Desde o instante infeliz de Adão e Eva, encontrarás teus gritos solitários, enfrentando o pavor da mesma treva. Sempre a dúvida estranha que se ceva de terríveis problemas multifários, o mistério da célula primeva, os impulsos dos sonhos embrionários. Para, amigo, não sigas na consulta. O detalhe anatômico te insulta. A molécula morta desafia. Se não tens coração que aceite a crença, espera a mão da morte excelsa e pensa que a carne volve ao pó, exangue e fria. A carne volta ao pó. O tema de nosso estudo de hoje é daqueles que eu confesso para vocês, talvez demandasse um curso que poderia ser dado sem qualquer temor de dúvida, em 6 meses de estudo. As duas questões do Livro dos Espíritos, 147 e 148, encerram uma profundidade de temas, de reflexões, que é até covardia imaginar que nós conseguíssemos delas tratar nos poucos minutos de que aqui dispomos. Seria muito útil que todos tivéssemos a chance de voltar a este tema sempre, que pudéssemos estudá-lo em amplitude e profundidade que eles requerem, na exata medida em que a doutrina espírita está no mundo para combater o materialismo. Veio ser fincada, mais uma vez, a mensagem de libertação do homem, no sentido de tirá-lo das amarras que a doutrina materialista encerra. Daí porque, quando nos dedicamos a preparar as atividades de hoje, ficamos um bom tempo a refletir, e temos feito isso já no transcurso da semana ou das semanas, porque a gente vai sabendo por antecipação os dias em que falará, e tem o cronograma que gostaria de cumprir, e vou revelar para vocês, por muito que se diga, é pouco acerca do que o assunto encerra. São possíveis colacionar perto de 35 referências dentro do contexto da doutrina espírita, para que a gente pudesse analisar o assunto. Podemos passar pelo Livro dos Médiuns, como se der tempo passaremos, pelo céu e o inferno, pela Gênese. Temos condições de percorrer
9 dos anos da Revista Espírita, neles encontrando referências profundas acerca do assunto. Havia, por parte dos espíritos, uma clara antevisão do que seria o mundo a partir do século XIX, da falência dos preceitos religiosos, que ainda permanecem, como tivemos a demonstração na nossa cidade, na Idade Média. Ainda estão perdidos na noite da ignorância e da intolerância. Ainda julgam ser detentores do bem e do mal. E do outro lado está a ciência, fincada nas células, como faz questão de destacar Augusto dos Anjos, olhando para o que morre, para aquilo que jaz nos cemitérios, e com isso disseminando a ideia de que o homem é um nada. Diante do ser que é um nada, diante de visões estapafúrdias, ridículas, acerca da realidade espiritual, para onde vai o homem? Foi por isso que, cumprindo aquela advertência de Jesus, chegaria um tempo em que os homens que quisessem raciocinar poderiam fazê-lo, poderiam entender, porque o homem não quer crer, o homem quer entender. E a doutrina espírita, sem qualquer sombra de dúvida, é o campo propício para esse entendimento. Ela nos permite a saciedade, sem misticismos, porque muitos que se aproximam da doutrina espírita talvez tragam consigo o que ela ainda não tem conseguido eliminar, porque o estudo nem sempre é a primeira das atividades que as casas espíritas mantêm. E as pessoas que vêm iludidas com informações, que vêm de experiências que muitas vezes tiveram na presente e encarnações anteriores, já que desde que o espírito está na Terra, o contato com a realidade de onde ele procede é permanente, é perene. Vêm aquelas ideias deturpadas, repletas de misticismo, de ausência de claridade, de lucidez. Mas a doutrina é lúcida, a doutrina é clara, é transparente, no sentido de alertar a cada um de nós acerca desta realidade. O homem não é o conjunto de células que eventualmente o seu corpo detém. Está além disso. E o que prova, nossa, são tantas as provas. Não se sustenta o materialismo, não se mantém de pé, mas há interesses imediatistas que justificam isto. E aí estamos no mundo dos nossos dias, em que a existência deixa mesmo de ter valor, em que matar para obter as coisas passa a ser justificável. Porque que esperanças se tem? A do céu, a do inferno. Ora, isso é desesperança. E a outra? A outra é a do nada. Que saída terão as pessoas? Que saída terá o mundo? Se nós não conseguirmos demonstrar para as pessoas que a criação da religião é humana, que as visões da religião estão longe de expressar a amplitude divina. Mas os que se debruçam sobre o conhecimento e que teriam chance de alargá-lo a ponto de dar a racionalidade às pessoas, estão preocupados com questões de muito pouca importância. Questão de número 147. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas
E, em geral, os que aprofundam as ciências naturais, são com tanta frequência levados ao materialismo. O fisiologista, dizem os espíritos, refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo. É importante dizer isto. Julgam saber tudo. Julgam e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Está aí a razão. Quais eram e quais são as chagas da humanidade? O egoísmo e o orgulho. O egoísmo expressado naquela ideia de que primeiro eu, o orgulho de que só eu. E assim a coisa caminha. Entendem os homens todas as leis que nos regem? A resposta, meus amigos, é não. Nós estamos longe, mas muito, muito longe. Agora vá ferir o orgulho de quem pensa que criou uma teoria e essa teoria explica tudo. Aliás, é frequente encontrarmos em publicações científicas colocações acerca disso. Estamos caminhando para a teoria que explica o tudo. Que tudo? Nem o tudo material. Porque aqueles que se debruçam a estudar sabem que matéria, nas concepções mais avançadas do ponto de vista da física, não tem a mesma constituição que lhe dava a física mecanicista. O progresso já chegou. E se temos a possibilidade de dominar as coisas de natureza material, para progredirmos, e isso é importante, é também importantíssimo que nos curvemos diante da impossibilidade de dominar o conhecimento global. Não podemos pautar o universo que todos os dias nos revela nas suas imagens uma grandiosidade assombrosa. Pautar o universo pelo conhecimento que ainda não detemos e completamente no planeta Terra. Mas aí estão as verdades. Do mesmo jeito que as religiosas não podem ser contestadas. Aceita ou cai fora. Aceita ou morre. Esse é o homem, o presunçoso, o egoísta, o orgulhoso, o espírito que precisa dobrar-se, entendendo que não é assim que se progride. Ah, mas o que será se as pessoas... Não se preocupe, cada um encontrará o seu tempo. Há tempo de semear, tempo de ver florescer, tempo de ceifar. Na questão de número 148, não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. Deve-se daí concluir que são perigosos, e os espíritos respondem: não confunda as coisas. Não são os estudos que conduzem ao materialismo. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. A distinção entre uso e abuso. Se eu não abusar, se eu não me impor, como é que vou conseguir recursos para a minha pesquisa? Se eu não disser que sou o melhor do pedaço, quem é que vai me garantir publicações? De onde virão as verbas para os projetos que eu toco? É este o pensamento que faz
da academia o lugar de repouso de espíritos que poderiam avançar, mas se recusam. Ah, mas vocês mexem com coisas místicas. Mentira! O espiritismo não é místico. Mexemos com fatos, e contra fatos não há argumentos. Mas quem me garante que o espírito que está dizendo é fulano? Ninguém. Olhemos o que ele traz. Olhemos o conteúdo da sua comunicação. Analisemos a profundidade das advertências que ele nos apresenta. Vejamos o ângulo pelo qual ele olha as coisas e nos depararemos com uma obra como o Livro dos Espíritos, que resolve as questões propostas à humanidade de há muito, com uma clareza e uma racionalidade que os livros que se dedicam a registrar o pensamento dos homens valorosos que precederam a doutrina não conseguiram equacionar. Busquemos e reflitamos. O espírita não pede que ninguém aceite as coisas como se não tivessem que passar pelo crivo da razão. Os que assim fazem não são espíritas. Não se iluda com esse tipo de gente. Pode vir ao centro, pode estar numa reunião mediúnica, pode até fazer exposições aqui da tribuna, mas não conhece espiritismo. Porque o espiritismo não pactua com esse tipo de coisa. É sério, é profundo. Ele quer saber a consequência. Estar ao lado dos espíritos, meus amigos, não é a preocupação da doutrina. Kardec não se cansou de dizer isto, mas Kardec ainda continua sendo o grande desconhecido. Leem-se mensagens que vêm de A, B, C, D, pouco me importa. Mas não se estuda Kardec, não se vai à fonte, não se conhece o pensamento do homem que teve a oportunidade de interrogar os espíritos, de deles retirar todo o material que pode nos nortear, não a existência, a vida. A vida. Mas é o ilustre desconhecido. Continuam os espíritos. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, os que se proclamam, quase sempre são antes fanfarrões, brincalhões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. O vazio do abismo que diante deles se abre. Ofereça-lhe uma âncora, dizem os espíritos, e você vai ver como ele vai agarrá-la. Ofereça-lhe uma âncora. Porque vejamos, nós estamos numa encruzilhada. Ou você acredita que é o nada, ou tem que acreditar em história da carochinha. Vai arder no fogo do inferno. Verdade. Mas vou ter companhia a Miguelão, né? Aquele mesmo que me condena, certamente vai estar lá do lado. Ah, não, vamos estar no céu de beatitude. Aonde? No céu de beatitude. Me mostra onde fica. Dá o endereço. É, na abóboda. Que abóboda? Onde fica isso? Ah, você não vê à noite? À noite não vejo nada. Vejo luzes à distância, sem óculos, nada. Com óculos, nossa, uma tragédia. E não é lá que... Gente, isso é raciocínio primitivo. Abóboda celeste, São Pedro arrastando os móveis para chover, aquelas coisas todas, do vulgo, do quem dispõe, não dispunha de conhecimento. Então, o homem que hoje avança no conhecimento se depara com essa encruzilhada. Para onde vai? O materialismo é uma doutrina filosófica que admite apenas a realidade da matéria. Nega a existência da alma, do mundo espiritual e de qualquer coisa que toque ao divino.
Apareceu pela primeira vez na Terra no século VI a.C., na Grécia, e teve um impulso fenomenal a partir do século XVI, quando passou a assumir diferentes formas. Nós vamos ver agora, rapidamente, quais foram elas. Para os gregos, lá atrás, todos os fenômenos não podiam ser explicados por mitos religiosos, mas pela observação da realidade. E é evidente, porque o panteão dos deuses gregos tinha o quê? Os sentimentos humanos, a deusa da inteligência, o deus do amor, o deus do ódio, a deusa da sabedoria, o deus disto, daquilo outro, os sentimentos. Zeus, o aproximadamente chefe da trupe lá, tinha cada história cabeluda, que quando a gente relê hoje, fala, como é que se pode acreditar nisso? E os romanos? Bom, os romanos colaram mais ou menos o panteão dos gregos, para não dizer que foi um Ctrl+C e Ctrl+V legal, e aí puseram mais alguma coisa. Deuses sem sentido, sem lógica. O homem até hoje não consegue ter a ideia exata da divindade. Daí porque acha que a divindade gosta de ser bajulado, como os homens gostam de ser bajulados. Acha que a divindade precisa de alguém de joelhos para lhe dizer, Senhor. Imagina, o Deus que cria os universos precisa de bajuladores de um planeta, de uma estrela de grandeza relativa, perdidos numa Via Láctea, talvez, se a gente conseguisse ter noção, bem na periferia. Ah, mas tudo que ligares na terra será desligado no céu. Aí eu concordo, porque ligar aqui, ligar lá e desligar aqui, Jesus nunca disse isso. Ah, mas esqueça. Os materialistas, graças a duas figuras fantásticas, Julien de la Mettrie e Holbach, o barão de Holbach, acabaram lançando no século XVIII, na esteira dos enciclopedistas, o chamado materialismo filosófico. Sabe o que ela diz? O homem é uma máquina e não existe alma. O que existe é apenas uma máquina que, quando acaba de funcionar, e a gente percebe que ela começa a não funcionar bem depois de uma certa idade, já não responde ao comando do agente, vamos para a esquerda e sem dor. Não, não quero. Fica aqui. E aí você para, vamos para a direita. Hoje não. E você fica sentado, né? Porque a máquina já não comanda o impulso. O homem é uma máquina. O trabalho de Holbach sobre o homem-máquina é fenomenal. Porque disseca-se o corpo e onde está a alma? Evidentemente que não está do ponto de vista material, em lugar nenhum. Às vezes, por figura de linguagem, se diz que a alma está no coração, se diz que a alma está no cérebro, mas ela não ocupa um lugar fisiológico, ela vibra numa dimensão diferente. Comportamentos assim nos levam a imaginar que o pensamento, e aí tem saído coisas que são assim arrepiantes. O sujeito pensa em Deus e nós descobrimos onde está Deus no cérebro. Acende lá uma cor e ali está Deus. Pensa no amor e é outra. Pensa no isso, pensa naquilo. Tomar efeito por causa é uma das grandes coisas de quem não quer enxergar adiante. O corpo, como nos advertiu e advertiu aos materialistas Augusto dos Anjos, volta à sua origem. Mas eu não sou o corpo. Mais adiante, no século XIX, surgem alguns pensadores que vão trabalhar o chamado materialismo científico. Vão substituir Deus pela razão.
a razão do homem, e diz o seguinte: toda explicação científica resulta de um processo psicoquímico, e o pensamento é um produto do cérebro. Quem são esses luminares? Carl Vogt, Ludwig Feuerbach e Ludwig Büchner. São eles quem vão estabelecer essa forma de pensar. Mais tarde, o marxismo, através de Friedrich Engels, vai nos dar a ideia a respeito do materialismo histórico e vai esclarecer, numa visão bastante interessante, para que a gente ponha no termo de comparação, que a história do homem é uma história de luta entre diferentes classes sociais, determinadas pelas relações econômicas de uma determinada época. Karl Marx e Friedrich Engels são pensadores que José Herculano Pires faz questão de analisar no livro Os Filósofos, para dizer: Marx é a reencarnação de um profeta hebreu, porque ele brada contra uma realidade fantástica, a da opressão, a do empregador que retira do empregado tudo o que pode para poder aumentar os seus próprios lucros. E a gente vê isto, quando só no século XXI, num país como o nosso, em que as pessoas se dizem cordiais, pelo menos foi isso que registrou um historiador, as pessoas no Brasil são tão amáveis, o sujeito é empregado e clama pelos seus direitos, mas tem uma pobre coitada que lhe presta serviços, que ele se recusa em reconhecer direitos. E só no século XXI, as domésticas conseguiram, está certo que muito mais para jogo de cena do que para a realidade, ver reconhecidos os seus direitos mínimos. A patroa trabalha fora, tem 13º, a empregada não. A patroa não começa a trabalhar se não tiver a carteira assinada, mas a empregada, vamos ver se dá certo. E o dá certo às vezes dura 4 anos. E depois desses 4, sem nada, olha, vai reclamar os seus direitos, como as pessoas costumam dizer por aí. Mais tarde, no século XX, Richard Avenarus, Ernest Mach e William Oswald vão criar o chamado materialismo energetista, que é esse que está em voga aqui. É uma teoria mais ou menos filosófica, mais ampla do que os cientistas, a científica, e ela diz o seguinte: matéria e energia são matéria e espírito são formas de energia e elas constituem a realidade. Mas, superada a realidade, tudo ficou para trás. Dá para se acreditar no materialismo? O professor Valdemar Setzer, do Instituto de Física da USP, do Instituto vou estar lembrando aqui, é da USP, esse é Valdemar Setzer, então fugiu aqui a colocação exata. Ele desenvolve, num artigo muito lúcido, que está na sua homepage, embaixo da direção da USP, a análise de 14 pontos que tornam o materialismo um absurdo. O primeiro deles nega o livre-arbítrio. Se você é materialista, esqueça. Não é possível ter livre-arbítrio. Você não é um amontoado de células. As células não obedecem a leis que nós estudamos, se comportam assim, assado? Pois bem, livre-arbítrio, então, esqueça. É predominantemente egoísta, porque, caramba, ou eu uso tudo agora, ou desaparece depois. Então, negadinha, nós estamos perdendo um tempo danado aqui, se isso é realidade.
Eu convido vocês a passarem ali na Festac, se empanturrarem, depois do almoço dormirem a tarde inteirinha, e amanhã cedo, para ser coerente com essa lógica, chega no emprego, diz, quero ir embora, pega uma mochila e vai andar, enquanto pode. Porque a hora que não puder mais, que sentido tem a vida? Que sentido tem ser coerente com o pensamento? Que sentido tem analisar as coisas que faço? Não vai tudo acabar? Não será tudo um amontoado que não serve para absolutamente nada? Qual a razão, então, de tanto esforço? O materialismo cria um abismo intransponível em relação ao passado da humanidade, diz o professor Setzer. Na medida em que as pessoas não mais terão condições de louvar-se no que foi, porque tudo que passou por aqui acabou. Acabou mesmo. Tem uma visão super simplista da realidade, e aqui o professor é fantástico, porque ele escreve mais de 2 páginas a respeito disso. Vem nos outros pontos e diz, olha, os sentimentos são só para o prazer. O camarada vive para isso. Por que eu tenho que ter preocupação? Eu tenho que viver mesmo. Então eu vou beber até cair. Se for para fumar, é até o último ponto que tem. O sexo não tem que escolher limites e nem impor-se, sofrer limitação alguma. Eu tenho que viver o momento. E se eu não viver, amanhã é nada. Amanhã é nada. Acabou. Cai na gandaia. Ideia de bem e do mal, então esquece. Para que isso? Né? Eu preciso ser bom. Para quê? É preocupante, né? Porque ser bom também pode parar no inferno, então a religião não ajuda em nada, né? Nada, nada, nada. Estimula o preconceito. Por que você está nessa situação agora? Porque eu mereço. Eu estou aqui. E os que não são como eu? Danem-se. Né? Eu é que sou o cara. E aí a gente sabe o que leva a isso. Entre os outros pontos que ele coloca, são 14, né? Ele destaca a questão da negação de uma individualidade superior. Nem do ponto de vista da criação, nem do ponto de vista das criaturas. Não há isto. Kardec, na análise daquelas 2 questões fantásticas, escreve um texto daqueles que a gente lê, relê, volta, analisa e vê como esse homem, esse espírito, tinha e é detentor de uma lucidez que nos assombra, porque ele vai dizer, por uma aberração da inteligência, há pessoas que imaginam que somos só a matéria e colocam nos seres orgânicos tudo. Os nossos atos são fruto disso. Então aí aquela expressão, a carne é fraca, tem aplicação imediata. Por que a carne não resistiu? E é verdade, né? É bem coerente. Agora, é aberração da inteligência. No corpo humano, e aqui ele se refere diretamente ao trabalho de Holbach, apenas vem uma máquina. Somente estudaram o funcionamento dos órgãos e viram que os órgãos se extinguem por intermédio ou em decorrência da ruptura de um fio e nada mais enxergam além desse fio. Mas foram atrás para saber o que tinha além disso. Foram atrás para ver se rompido aquele fio, a vida não prossegue. Os que analisaram a obra E a Vida Continua, de Francisco Cândido Xavier, os que tiveram, e André Luiz, os que tiveram a chance de ver o filme, e ele está aí de volta em DVD, para você não só ver, como rever, e comparar em relação ao filme,
Os que fizeram isso certamente terão condições de perceber como aportam as criaturas na realidade espiritual e como elas não conseguem sair de onde estavam. Os dramas envolvendo as duas famílias, de espíritos afinizados ao longo do tempo, porque é isto que o instrutor faz questão de deixar-lhes claro na conversa. É um drama de séculos, em que uns oprimem aos outros. O drama das nossas famílias, dos nossos pequenos grupos, porque ainda somos tão pequenos do ponto de vista evolutivo, que ficamos rodeando as mesmas pessoas, as quais prejudicamos, somos por elas prejudicadas, não perdoamos, não somos por elas perdoadas, e isso nos imanta, nos envolve. E estamos aí de volta nas famílias. Ah, Nazil, você não sabe a minha como é. Sei, deduzo. Ela é uma família complicada. Eu sei. Se fosse só a sua, a gente dava um jeito. Isolava todo mundo e dizia, olha, aqui tem uma família complicada. E as pessoas passariam, olhariam, nossa, é uma família complicada, porque lá em casa é um amor total, que beleza. Quando a gente acorda, um beija o outro, bom dia, estamos juntos para mais um dia, que alegria. Não, vamos começar o nosso dia na prece juntos, claro, senta aí todo mundo. Oh, é assim? Aí eu tenho que dizer bom dia, porque o cara estava sonhando. Geralmente acorda e se alguém perguntar bom dia, vai perguntar por quê? Você sabe o que eu tenho para fazer hoje? Sabe tudo aquilo que eu tenho de compromisso? Não sei, né? Mas não fui eu que arrumei o compromisso para você. Como não? Eu não tenho que te sustentar? Tem, porque talvez não tenha sabido me educar. Se tivesse sabido me educar, não. Mas não soube, né? Comprou o meu amor com presentes, achou que eu ia te valorizar pelo que você me dava de material e não de carinho, e agora vem reclamar? Bem feito. E se buscar na história das reencarnações, às vezes o seu débito para comigo é imenso, está pagando em suaves parcelas mensais, porque a providência é generosa. Vai saber quanto você me tirou e eu não perdoei. E aí estamos juntos aqui, hoje envolvidos. É uma família harmoniosa, vamos sair juntos? Vamos, claro, cada um para um lado. Sai junto, tranca a porta e cada um para um canto, né? Mas hoje tem o celular, em que o sujeito fica ligando, ou mandando SMS. Mãe, estou aqui. E a mãe, que bom. Vem almoçar? Não. Mãe, vou para tal lugar. Pai, aquilo. Tio, aquilo, seja lá o que for. A avó também já tem o celular e o e-mail. E estamos assim interconectados. Vai ser legal. Eu quero só ver depois que desencarnar quem fica perto do micro da pessoa, né? Porque toma cada tapa e não vai ligar, a máquina será sensível à influência, porque é meu, isso é meu, não pode ninguém tocar. Esta ausência de amplitude da nossa parte, isso dificulta a compreensão. Kardec avança dizendo assim: triste consequência, se for a real, a do materialismo, porque então o bem e o mal careceriam de objetivo. O homem teria razão para só pensar em si. E aí você às vezes vai descobrir que é muito mais materialista do que imagina, porque só pensa em si, só pensa nas suas coisas, e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Que problema tem se eu prejudicar alguém? Eu mereço. Eu já sou uma que posso. Estão quebrados, diz ele, os laços sociais e as afeições estão rompidas para sempre. Presta atenção, porque às vezes a gente se proclama espiritualista, mas é uma proclamação falsa, porque no limite age de forma materialista, pensando em si. Nós terminaremos hoje fazendo uma reflexão com Emmanuel, né? Porque ele nos conduz a parar e pensar sobre isto.
E eu gostaria que a gente parasse e pensasse, porque nós nos proclamamos espiritualistas, espíritas. Nossa, eu sou espírita de carteirinha, eu já nasci dentro do centro. Mentira, né? Porque nós não fazemos trabalho de parto aqui. Mas o sujeito, não, eu estou desde pequeno aqui, e ainda não aprendeu? Não, então está perdendo tempo, corre. Porque temos esse comportamento que se justifica no sujeito que não acredita em nada. Se justifica no sujeito para o qual a existência é uma só. Se justifica naquele que imagina que, terminados os seus dias, os seus parentes poderão incinerar o seu corpo e distribuir as cinzas naqueles lugares que ele mais gostava. E põe lá, né, no vasinho de planta, põe sei lá eu aonde, é opção de cada um. Isso não tem problema nenhum, viu? Pode fazer incineração sendo espírita, que não tem problema. Aliás, é uma medida de saúde pública. Nós teremos que acordar para isso. Daqui a 100 anos precisaremos sepultar perto de 6 bilhões de corpos. Aonde? É só queimando. Ah, mas e o que vai acontecer com o meu espírito? Já não ia queimar no inferno? Olha, está só antecipando, né? Porque o sujeito tem essa visão, ia queimar lá, já antecipa. Você já vai de agora habituando, churrasquinho. Nada, pelo amor de Deus, que bobagem. Que bobagem, vai queimar o corpo. Test drive, só orienta a sua família, faça isso depois de algumas horas. Porque como eu sou uma pessoa muito desligada das coisas materiais, né, eu sou uma pessoa assim aberta para as coisas espirituais, desligadíssimo. Tenho guarda-roupa, não tenho mais de uma bolsa, não tenho mais de um sapato, não tenho acúmulo de chaveiro, de caneta, de canequinha, não tenho nada disso, sou desligadíssimo. Nem livro, né? Não tenho livro, não gosto dos livros, nada disso, desligado, né? Então o sujeito pode ser incinerado nem em 10 anos depois, porque ele está lá, só vai embora o dia que queimarem as coisas, aí ele vai junto, né? Dá para entender então aquela figura forte lá do filme E a Vida Continua. Prestar atenção, porque às vezes nos proclamamos espiritualistas, mas agimos como nítidos materialistas. Nos proclamamos seguidores de Kardec, que é um seguidor exemplar de Jesus, mas não levamos desaforo para casa. E Jesus nos mandou oferecer a outra face. Que raio de comportamento é esse? É dizer, nós somos bom de boca, mas na prática a teoria é outra. É importante, ele insiste mais um pouquinho. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. No limite, o nada lhe infunde horror. E o sujeito às vezes diz que teme a morte justamente porque pensa que a morte é o nada. Vai ter uma surpresa fenomenal, né? Agora, não é fácil o sujeito sair da realidade vibracional pós a morte. Por quê? Porque os nossos pensamentos, infelizmente, não transitam em áreas muito elevadas. Os nossos apegos são complicados. Quer ter uma ideia como será a sua desencarnação? Adoraria. Dá para fazer test drive e registrar como você dorme todas as noites. Com o que você sonha? Eu sonho que estou... Cuidado, é aí que você permanecerá. Então lavar roupa na realidade espiritual? Não, ninguém lava roupa na realidade espiritual. Mas eu sonho com o serviço, eu estou atrasado para trabalhar, estou atrasado para fazer... Então, rapaz, a desencarnação será terrível. Nem ocorrerá a morte, porque a morte é irreversível. A matéria expulsa o espírito, mas o que acontece se o espírito não vai para lugar nenhum? Bom, aí é problema dele, é problema só dele.
e pode até estar na realidade espiritual, e a obra de André Luiz, nesse particular, varre os escaninhos da realidade espiritual, desde o momento em que voltamos, na chamada região umbralina, a porta vibracional de passagem, só isso, a porta que tem os pensamentos da humanidade, e é tenebrosa, porque a humanidade vive do quê? De pensar em como ter vantagem, pensar em como obter mais alguma coisa, de que jeito acumular algo, e não pensa na prática do bem. A humanidade pensa em valores, em questões, em situações que são transitórias, e é tangida sempre mais para isso. É levada sempre mais para este tipo de informação, de constatação. Sofre com esse tipo de impositivo, esse tipo de mensagem que encontra eco nas publicações, nos jornais, nas revistas, nos programas. Falar de espiritualidade, às vezes, parece bobagem, porque as pessoas, se pararem para pensar no que representa ter o conhecimento acerca da espiritualidade, terão que mudar a maneira como vivem, porque é isto que a doutrina espírita quer nos convencer a respeito disto. No terceiro grande parágrafo desse texto, que eu pediria a vocês, por favor, voltem nele, eu não tenho tempo de passá-lo em detalhes, mas voltem, porque cada frase tem um peso enorme. A religião ensina que não pode ser assim, isto é, a morte é o fim de tudo, e a razão confirma isso. Mas, pergunta ele, uma existência futura vaga e indefinida não é uma coisa tão pior como aquela de dizer o nada? É aí que reside a dúvida de muitas pessoas. Nós temos uma alma? Ótimo! Mas o que é a nossa alma? E aí o sujeito fica com aquela ideia, né? Como é que será que é a minha alma? Bonita será de acordo com a sua capacidade de plasticizar, de deixar uma aparência no organismo perispiritual que você tem à disposição. No fisiológico a gente não tem jeito, nossos pais oferecem, né? Então, se temos pais bonitos, saudáveis, etc., tem material genético para trabalhar isto. Agora, não temos, né? Então, é isso aqui mesmo que a gente tenta remedar, arruma aí, felizmente o bisturi ajuda de vez em quando, conserta, né? Quem tinha 3 olhos na cara consegue ficar com 2, e coisas assim, deixar o nariz mais adunco, vai do gosto de cada um. Mas como é a minha alma? Ou a sua alma vai refletir aquilo que você é intimamente, aquilo que você é na sua essência. A aparência, meus amigos, é algo. E ele então insiste. A religião nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme o bem e o mal que houvermos feito. Que vem a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? Será um lugar de suplício? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera? E as pessoas diziam: ninguém voltou de lá para nos dar informações. Mentira. Os espíritos têm vindo direto para contar. E aqui é que está o drama. As comunicações espíritas não são uma suposição, porque a pessoa dá detalhes.
Seria possível agora, se nós tivéssemos espaço, tempo? Por isso eu digo que essa questão aqui envolve 6 meses de estudo. Seria possível agora que a gente trouxesse N casos que comprovam a saciedade, até para o materialista, a sobrevivência da alma. Dá um caso? Dou. A senhora italiana, que psicografa através de Chico Xavier uma mensagem e a assina. Curiosamente, grafando o nome como estava no documento de identidade da Itália. Ela nunca pisou em território brasileiro. Nunca. Esse estudo é objeto de um livro feito por um perito criminal do estado do Paraná, o professor Perandréia, que faz toda uma dissecação e diz: olha, era ela que assinou aquele documento. Ah, mas o Chico não pegou da mente de ninguém? Podia pegar, está certo, mas a mulher nunca veio ao Brasil. Nunca. Será que o parente dela não tinha um RG no bolso? Aí o Chico, com visão biônica, viu lá e copiou, coitadinho, visão biônica, ele era cego de uma das vistas, cobria a cara para fugir da luminosidade no processo da psicografia. Ah, mas deve ser alguma coisa? Deve. Sabe, eu já cheguei no ponto, e é Kardec que nos ensina, eu disse que queria chegar aqui, não conseguirei chegar, e por isso eu recomendo a leitura do que para mim é a coisa mais lúcida quando se pensa em estudar Espiritismo, o método, capítulo 3 do Livro dos Médiuns, em que ele diz: não perca tempo com os que são assim fanfarrões, com os que não acreditam em nada, com os que vão questionar tudo, não perca tempo, cuide-se. Sabe por quê? E aqui eu me encaminho então para o final. Porque Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 47, diz o seguinte aos seus seguidores, lá no chamado Sermão do Monte: se vós saudais somente a vossos irmãos, que fazeis demais? Até mesmo os goïns não fazem o mesmo? Isto é, até mesmo os que não são nossos fazem a mesma coisa? Então não há demais. E Emmanuel então nos manda refletir. E aqui eu gostaria que todo mundo agora fosse honesto consigo mesmo, para pensar até que ponto o nosso comportamento reflete o conhecimento que nós já temos. Será que nós fazemos alguma coisa a mais? Diz-nos Emmanuel, através de Chico, no livro Vinha de Luz: em verdade, todos nós sabemos, e vamos confirmar aqui estatisticamente, a vida prossegue após a morte? Concordam com isto? Maravilha. Não foi lá muito convicto, mas tudo bem. Que nós estamos na Terra, uma escola temporária, em favor da iluminação espiritual que nos é necessária. Já estão convencidos disso? Ótimo. Que o corpo carnal é uma simples vestimenta a desgastar-se em razão do uso. E tem data de validade. Tá? Tudo vai ficar. Imagina, né? Se puder ter um corpo espiritual magro, alto, eu querer ficar aqui desse jeito, que nem eu falo assim: o gordo lá do centro, não, que é isso? Quero não, estou fora disso. Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos? Nós já nos conscientizamos disso? Porque o sujeito imagina que o desgosto é porque Deus o abandonou. E é o contrário. O sofrimento é para nos despertar. Tenhamos a vida repleta de facilidades e vai ver se o sujeito lembra de fazer uma oração decorada, que nunca pensou no significado, e repete o Pai Nosso como se estivesse repetindo um mantra, sem refletir nas palavras que ele encerra, no conteúdo que ele traz. Será que nós já paramos para pensar nisso? Que a nossa colheita futura
se verificará de acordo com a sementeira do hoje. E você quer amanhã colher o quê? O bem, então semeie. Semeando discórdia, maldade, maledicência, atrito, conflito, colheremos o que amanhã? Beatitude? Está equivocado, o lugar está errado. Que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço. Nos interessa que a oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, e que ninguém está na terra em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Já nos caiu a ficha que podemos desencarnar agora, e o tempo perdido ser-nos acobrado, que não temos aqui condições de dominar isto, e que poderemos voltar à realidade espiritual a qualquer momento. E aí aportaremos lá levando o quê? Intenções? Eu queria fazer. E por que não fez? Sabe, a minha vida, larga a mão de ser criança. Nós estamos aqui para crescer espiritualmente. Não é para gozar de facilidades, porque os que têm visão materialista pensam assim. E não é esse o propósito. A justiça, insiste Emmanuel, não é uma ilusão. Não confundamos o judiciário dos homens com a justiça divina. Ela não ilude, não se equivoca. A verdade surpreenderá toda a gente. São as palavras fortes de Emmanuel. Que a existência na esfera física é uma abençoada oficina de trabalho, de resgate e de redenção, e que todos, guarda bem isso, todos os nossos atos, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos produzirão frutos no campo infinito da vida. Todos. E aí, ele nos diz assim: tudo bem, você já conhece tudo isto? Já. Ok. O que você faz mais que os outros? Pensemos.